Planeta Terra. Um lugar de beleza inigualável, lar de uma biodiversidade impressionante e paisagens de tirar o fôlego, tipo aqueles lugares que a gente vê no Globo Repórter e fica babando, né? Mas este nosso planeta também guarda um poder inimaginável, uma força capaz de moldar e remodelar a cara da Terra em questão de segundos. Ao longo de sua história, nosso planeta foi palco de eventos cataclísmicos, momentos em que a fúria da natureza se abateu sobre a vida, deixando cicatrizes profundas e lembranças inesquecíveis. Tsunamis colossais, engolfando cidades inteiras, tipo aquela cena do filme O Impossível, sabe? Terremotos devastadores abrindo fendas na crosta terrestre, vulcões em erupção lançando rios de lava incandescente e cinzas que obscurecem o céu, igualzinho a gente vê nos filmes de desastre. Estes são os momentos que testam a resiliência da vida, que nos lembram da nossa pequenez diante da grandiosidade da natureza. Eventos que moldam não apenas a geografia do planeta, mas também a história da humanidade. Prepare-se para uma jornada pelos momentos mais aterrorizantes da história da Terra. Uma viagem no tempo para relembrar os maiores desastres naturais que já aconteceram e entender como esses eventos moldaram o mundo em que vivemos. Em março de 2011, o mundo assistiu aterrorizado enquanto o Japão era atingido por um dos terremotos mais poderosos já registrados. A Terra tremeu com a fúria de um gigante adormecido. Um terremoto de magnitude 9.1 que sacudiu o arquipélago japonês até seu âmago. Mas o pior ainda estava por vir. O mar, antes tranquilo, começou a recuar, revelando o fundo do oceano em um prenúncio assustador do que estava por vir. Minutos depois, ondas monstruosas, algumas com mais de 40 metros de altura, tipo um prédio de 10 andares, surgiram no horizonte, avançando implacavelmente em direção à costa. O tsunami atingiu a costa japonesa com a força de uma avalanche, engolfando cidades e vilarejos inteiros. Carros, casas, tudo sendo arrastado pela água, como se fossem de papel. A força da natureza, implacável, deixava um rastro de destruição por onde passava. O desastre desencadeou ainda uma crise na usina nuclear de Fukushima, liberando material radioativo e ampliando o alcance da tragédia. Mais de 15 mil vidas foram perdidas. Um lembrete brutal da força incontrolável da natureza e da importância da prevenção em áreas de risco. No longínquo ano de 1815, a ilha de Sumbawa, na Indonésia, foi palco de um dos eventos mais catastróficos da história. O Monte Tambora, um vulcão até então adormecido, resolveu dar o ar da graça de uma forma, digamos, explosiva, liberando uma explosão que ecoou por todo o planeta. A erupção do Tambora foi a mais poderosa já registrada pela humanidade, lançando uma nuvem colossal de cinzas e gases vulcânicos a mais de 40 quilômetros de altura, gente. É muita coisa! O céu escureceu por dias, e o som da explosão foi ouvido a milhares de quilômetros de distância, um estrondo que fez o mundo tremer. Mas as consequências da erupção foram ainda mais abrangentes. A nuvem de cinzas vulcânicas se espalhou pela atmosfera, bloqueando a luz solar e causando um resfriamento global. O ano de 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão, com temperaturas abaixo da média, chuvas torrenciais e colheitas arruinadas em todo o hemisfério norte. Imagina só, um ano inteiro sem o calorzinho do sol? A fome se espalhou pelo mundo, ceifando milhares de vidas e deixando cicatrizes profundas na memória da humanidade. A erupção do Tambora serve como um lembrete assustador do poder dos vulcões e de como um único evento natural pode ter consequências globais devastadoras. Em agosto de 2005, uma tempestade se formava no Atlântico, destinada a se tornar um dos furacões mais devastadores da história americana. O furacão Katrina ganhava força a cada dia, seus ventos implacáveis chicoteando o mar.
Em 29 de agosto, o Katrina atingiu a costa dos Inua como um furacão de categoria 3. Com ventos de mais de 200 km/h, a força bruta da tempestade foi devastadora. A maré de tempestade elevou as águas do Golfo como um tsunami, engolfando diques e barreiras. Nova Orleans sofreu o impacto total, com diques rompendo e inundando a cidade. Ruas se transformaram em rios, casas foram arrancadas de suas fundações. Bairros inteiros desapareceram sob a água e destroços, deixando um rastro de devastação inimaginável. Mais de 1.800 pessoas perderam suas vidas e os danos materiais foram estimados em bilhões de dólares. O Katrina revelou a resiliência do espírito humano, com histórias de sobrevivência e reconstrução surgindo das ruínas. A China, com sua vasta extensão territorial e rica história, testemunhou desastres naturais catastróficos. Em janeiro de 1556, na província de Shanxi, ocorreu um terremoto devastador. A terra tremeu com uma violência inimaginável. Com uma magnitude de 8.0, abriu fendas profundas e derrubou edifícios. Cidades foram reduzidas a escombros e a poeira tornava o ar quase irrespirável. O epicentro foi perto de Hua County, onde a destruição foi devastadora. O terremoto de Shanxi é o mais mortal da história, com 830 mil vítimas. Um lembrete do poder da natureza e da necessidade de preparação. Em novembro de 1970, uma tempestade monstruosa se formou no Golfo de Bengala. Seus tentáculos de nuvens rodopiando e ganhando força sobre as águas quentes. Esse ciclone tropical, chamado Bola, se tornaria um dos mais mortais já registrados. Em 12 de novembro, o Bola atingiu a costa de Bangladesh com fúria. Ventos implacáveis, com velocidades superiores a 185 km/h. Açoitaram a costa densamente povoada, destruindo casas e transformando comunidades em escombros. A verdadeira ameaça do Bola estava em sua maré de tempestade, uma onda colossal de água do mar. A maré de tempestade invadiu as ilhas e terras baixas de Bangladesh, transformando rios em torrentes furiosas e inundando campos de cultivo. Vilas inteiras foram varridas do mapa, seus habitantes pegos de surpresa. O saldo de mortes do ciclone Bola foi assustador, com estimativas variando de 300 mil a 500 mil pessoas. A tempestade deixou um rastro de devastação inimaginável, com milhões de pessoas desabrigadas. O dia 26 de dezembro de 2004 amanheceu como qualquer outro nas costas do Oceano Índico. Milhares de pessoas aproveitavam o dia de festa, inconscientes da força colossal que se acumulava sob as ondas. Sem aviso prévio, um terremoto de magnitude 9,1, com epicentro próximo à ilha de Sumatra, na Indonésia, rompeu a aparente tranquilidade. A fúria da terra se transferiu para o mar, gerando uma série de ondas gigantescas, conhecidas como tsunamis. Viajando a velocidades impressionantes, essas paredes de água, algumas com mais de 30 metros de altura, avançaram implacavelmente em direção às costas. Da Indonésia à Tailândia, do Sri Lanka à Índia, o tsunami não encontrou barreiras, engolfando tudo em seu caminho. Vilas inteiras foram varridas do mapa, deixando para trás um rastro de destruição e desespero. O saldo final da tragédia foi devastador. Mais de 230 mil vidas ceifadas em 14 países e milhões de desabrigados. O mundo assistia atônito à força implacável da natureza. No Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, erguia-se o Krakatoa, um vulcão que por séculos permaneceu adormecido. No entanto, em 1883, o gigante despertou de seu sono milenar com fúria inimaginável. A erupção do Krakatoa foi um espetáculo de poder aterrador. O som da explosão, um dos mais altos já registrados, ecoou a milhares de quilômetros de distância
e a coluna de fumaça e cinzas vulcânicas lançada na atmosfera tingiu o céu de tons apocalípticos. Mas a fúria do Krakatoa não se limitou à atmosfera. A erupção desencadeou tsunamis monstruosos que se abateram sobre as costas, engolfando ilhas e cidades costeiras. A força da água foi devastadora, ceifando a vida de mais de 36 mil pessoas. O impacto do Krakatoa foi sentido em todo o planeta. A poeira vulcânica lançada na atmosfera alterou os padrões climáticos, causando invernos mais frios e criando pores do sol espetaculares, porém trágicos, em todo o mundo. Em outubro de 1871, enquanto Chicago ardia em chamas, consumida pelo grande incêndio, uma tragédia ainda maior se desenrolava a poucos quilômetros de distância, no estado de Wisconsin. O incêndio de Peshtigo, um dos maiores incêndios florestais da história, tomava conta da região. Impulsionado por ventos fortes e secos, o fogo se espalhou com uma velocidade assustadora, transformando a floresta em um inferno incontrolável. Árvores centenárias se convertiam em tochas gigantescas, e o calor intenso, capaz de derreter metais, tornava o ar irrespirável. Cidades e vilarejos inteiros foram engolidos pelas chamas, deixando para trás um rastro de cinzas e destruição. Muitos moradores, pegos de surpresa, não tiveram tempo de escapar da fúria do fogo. Estima-se que entre 1.500 a 2.500 pessoas tenham perdido suas vidas no incêndio. O incêndio de Peshtigo, embora menos conhecido que o Grande Incêndio de Chicago, serve como um lembrete brutal do poder devastador dos incêndios florestais e da importância de se proteger nossos recursos naturais. Nosso planeta é palco de eventos naturais de tirar o fôlego, mas também de tragédias que desafiam a nossa compreensão. Em dezembro de 1999, as chuvas torrenciais que castigaram a Venezuela desencadearam um dos piores desastres naturais da história do país, o deslizamento de Vargas. As encostas íngremes da Cordilheira da Costa, já saturadas pelas chuvas incessantes, cederam sob o peso da água, transformando-se em rios de lama e detritos. Imagine a força implacável da natureza, carregando consigo toneladas de terra, rochas e árvores, engolfando tudo em seu caminho. Cidades e vilarejos inteiros, antes cheios de vida, foram tragados por essa torrente imparável. A velocidade do deslizamento, estimada em mais de 100 km por hora, não deu chance para que muitos escapassem. O saldo da tragédia foi devastador. Estima-se que mais de 30 mil pessoas perderam suas vidas e a paisagem da região de Vargas foi completamente transformada. A magnitude da destruição chocou o mundo, evidenciando a força brutal da natureza e a fragilidade da vida humana diante dela. O deslizamento de Vargas serve como um lembrete sombrio dos desafios enfrentados por comunidades que vivem em áreas montanhosas, particularmente vulneráveis a eventos climáticos extremos. Lisboa, a vibrante capital de Portugal, no auge de seu poderio no século XVIII, seria para sempre marcada por um dia de horror e destruição. 1º de novembro de 1755. Um terremoto colossal, estimado em mais de 8 graus na escala Richter, sacudiu a cidade com fúria inimaginável. Edifícios imponentes, igrejas seculares, tudo desabou em escombros. Minutos após o terremoto, ondas gigantescas avançaram sobre a costa portuguesa. O tsunami, com ondas que atingiram mais de 10 metros de altura, transformou ruas e praças em um turbilhão de água e destroços. Incêndios se espalharam pelos escombros. Estima-se que entre 60 mil e 100 mil pessoas tenham perdido suas vidas. O grande terremoto de Lisboa deixou cicatrizes profundas na cidade e na alma de seu povo. Ao longo desta jornada,
Testemunhamos a fúria da natureza em sua forma mais crua e implacável. Dos tsunamis devastadores aos terremotos que abalam os alicerces da civilização, dos vulcões que entram em erupção com poder inimaginável aos furacões que varrem tudo em seu caminho, a natureza nos mostra sua força incontestável. Esses eventos, por mais trágicos que sejam, nos lembram que somos apenas hóspedes neste planeta, sujeitos às forças que o moldam há milhões de anos. A Terra é um sistema complexo e dinâmico, e os eventos naturais, por mais destrutivos que possam parecer, são parte integrante de seu funcionamento. É essencial aprendermos com essas experiências e desenvolvermos medidas eficazes para minimizar os impactos dos desastres naturais. Investir em infraestrutura resiliente, sistemas de alerta precoce e educação ambiental são passos cruciais para construirmos um futuro mais seguro e sustentável. Acima de tudo, é fundamental cultivarmos uma relação de respeito e admiração pela natureza, reconhecendo tanto sua beleza quanto seu poder. Se você se interessou por essa jornada pelos desastres naturais mais impactantes da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Juntos, vamos continuar explorando os mistérios e desafios do nosso planeta. Até a próxima!